O alcoolismo acaba tendo uma fama muito ruim, muito pior até, e as pessoas fazem interpretações erradas a respeito do que é o alcoolismo. Muita gente não sabe nem que o alcoolismo é doença, para começar. Não sabe nem que é uma doença. E aí a fama que tem, para pessoas que não entendem que é uma doença, é achar que isso é uma falha de caráter, que isso é falta de amor, que não tem jeito, que a pessoa é assim, ninguém vai mudar. Se você for casada com alguém que bebe demais, ou que tem um problema de alcoolismo, tem essa doença do alcoolismo, você está fadada a um destino trágico, terrível. Mas, ao mesmo tempo, existem caminhos para causar uma mudança nesse percurso, para conseguir influenciar quem ama a parar de beber. Seja muito bem-vindo ao podcast Amor contra o Alcoolismo. Nesse podcast nós discutimos estratégias para você fazer quem você ama parar de beber. Eu sou Luiz Genari. Eu sou Vitor Blasius. E o tema do podcast de hoje é: vale a pena tentar fazer o seu marido parar de beber? Vitor, por que muitas vezes a esposa fica em dúvida se vale mesmo a pena tentar fazer ele parar de beber? Por que essa dúvida acontece? Por várias razões. Eu acredito que a maior delas é porque falam muita coisa errada sobre o alcoolismo, e o alcoolismo acaba tendo uma fama muito ruim, muito pior até, e as pessoas fazem interpretações erradas a respeito do que é o alcoolismo. Mas isso como faz assim fama? Porque a pessoa está vivendo aquilo ali no dia a dia, né? Está vivendo aquilo no dia a dia. A frustração de conviver com o alcoolista. Sim, sem dúvida. E aí, muita gente não sabe nem que o alcoolismo é doença, para começar. Não sabe nem que é uma doença. E aí a fama que tem, para pessoas que não entendem que é uma doença, é achar que isso é uma falha de caráter, que isso é falta de amor, que não tem jeito, que a pessoa é assim, ninguém vai mudar, que você, se você for casada com alguém que bebe demais, ou que tem um problema de alcoolismo, tem essa doença do alcoolismo, você está fadada a um destino trágico, terrível. E é porque as pessoas, em geral, né, o senso comum, o público leigo, que são as pessoas que mais falam sobre isso, publicamente, decretam muitas vezes e afirmam, assim, sem nenhum tipo de pudor, de que não tem como ajudar quem não quer ser ajudado, de que tem que esperar a pessoa querer, senão não tem o que fazer a respeito. E muitas vezes até começam a dizer que, olha, se você é casada com alguém que bebe demais, que tem um problema de alcoolismo, você até é doente, porque como é que pode alguém amar alguém que tem alcoolismo? Que isso suportar. E claro que tem situações que podem ser muito desagradáveis, mas ao mesmo tempo existem caminhos para causar uma mudança nesse percurso, para conseguir influenciar quem ama a parar de beber. E por que é importante para o familiar do alcoolista saber disso? Porque se ele não souber disso, ele pode acabar confundindo, não entendendo o que se passa com alguém que ama, e a partir disso também, além de interpretar, porque quando a gente interpreta mal uma coisa, a gente acaba se sentindo mal, e às vezes até de uma forma não exata, não exatamente ligada ao que realmente está acontecendo, e também leva a atitudes que não são precisas para resolver esse problema. Né? Como se fossem atitudes desesperadas. Ou atitudes desesperadas, que podem ser tanto atitudes impulsivas de fazer muita coisa que pode não levar a um bom resultado, ou até mesmo atitudes desesperadas, mas caladas, do tipo assim, se conformar. Né? Então será que meu marido bebe demais, ele tem um problema de alcoolismo, será que eu tenho que me conformar? Tem que aceitar ele. Aceitar ou acreditar que o casamento é isso, que o casamento é viver essa fase da ativa do alcoolismo. Que às vezes melhora, às vezes piora. Que às vezes pode melhorar, às vezes pode piorar, mas de fato tem uma doença ali que precisa de uma atenção específica. Né? Que não é uma coisa qualquer que está acontecendo, não é meramente uma falta de amor, não é meramente um problema passageiro, né? E você acha que o familiar confunde a maneira com que o alcoolista se comporta quando ele está alcoolizado com a pessoa que ele realmente é, o caráter real dele? Total. A personalidade... Primeiro, muita gente fala isso. Vitor, olha, será que o alcoolista ele é mau caráter? Porque, poxa, final de semana, acabou de nascer o filho, e ele ao invés de ficar em casa ajudando, como deveria ser, ele sai, ele vai beber.
E daí pensa, essa pessoa parece que não tem responsabilidade, parece que é uma pessoa que não tem amor pelos filhos, parece que os valores de vida dessa pessoa estão errados. Só que esse comportamento, ele muitas vezes é causado pela doença do alcoolismo, que ela destoa, o comportamento acaba destoando de quem essa pessoa realmente é. Se ela estivesse bem, o comportamento dela, na imensa maioria das vezes, não é esse. Quando não está alcoolizado. Quando não está alcoolizado e quando o alcoolismo, vamos dizer assim, está controlado e a pessoa não está bebendo. Né? Porque quando a pessoa está bebendo, está com alcoolismo ativo, tende a ter um comportamento que não é a personalidade dela. E olha que interessante isso. Muita gente compreende, nos últimos anos principalmente, outras doenças mentais. Do tipo assim, se meu marido tem depressão, será que vale a pena eu tentar ajudar? Eu acho difícil que hoje em dia teria uma live que teria pessoas curiosas para entender se vale a pena ou não, ou se questionando sobre isso, né? Porque eu acho que, na maior parte das vezes, a pessoa já presume que depressão é uma doença e que não é uma coisa qualquer, só porque tem depressão. Não que depressão também não é leve, né? É um problema sério. Agora, só tem depressão, eu devo abandonar o meu marido? Né? Isso é um questionamento menor. Deixa eu tirar aqui. E por que você acha... Melhor, né? E por que você acha que o questionamento é menor quando se trata de outras doenças psiquiátricas, como a depressão? Eu acho que por algumas razões. A primeira delas, eu acredito que é a falta de conhecimento. Se pesquisou e hoje em dia se divulgou mais sobre depressão, né? As divulgações a respeito de depressão, divulgação técnica, né, qualificada sobre o problema de depressão, hoje em dia é mais fácil você encontrar esse tipo de informação. Agora, sobre alcoolismo, não. Sobre alcoolismo é muito mais difícil encontrar. Então, esse é um dos fatores. É a disponibilidade de informação de qualidade. Você acha que existe, assim, o alcoolismo é como se fosse tratado como um tabu? Sem dúvida alguma, é um tabu. O alcoolismo é um tabu. E as pessoas que costumam falar disso, em geral, não têm qualificação técnica para tal. Né? São pessoas que tiveram vivências e não necessariamente um estudo, uma capacitação técnica adequada para fazer isso. Né? E outra questão é o seguinte, o alcoolismo, os sintomas do alcoolismo, eles levam a uma confusão muito grande. As pessoas se perguntam, mas como é que pode isso ser uma doença que pode ser modificada através do meu relacionamento com essa pessoa? Como é que pode ser uma doença se tem final de semana que ele não bebe? Como é que pode ser uma doença porque parece que ele tem controle? Então, acaba gerando um julgamento moral em cima de um comportamento, antes mesmo de compreender a natureza desse comportamento. Um julgamento moral por parte dos próprios familiares. Dos familiares e muitas vezes, inclusive, do próprio alcoolista. Que não entende. Do próprio alcoolista. Ele não entende e ele começa a se classificar de uma forma muito negativa. Ele olha e pensa, por exemplo, a pessoa vai lá e passa o final de semana bebendo. E aí a esposa fala assim, olha, ou eu ou a bebida, você vai ter que escolher. Porque se você me amasse mesmo, você pararia de beber. Aí o alcoolista, às vezes, ele fala, não, eu prefiro você. Ou às vezes ele não se dá conta de que é um absurdo escolher entre bebida e a esposa. Escolher entre a bebida e a esposa, vou escolher a bebida. Isso é um sintoma de doença. Né? Com certeza. Porque assim, olha o custo-benefício de cada coisa, é incomparável. E às vezes o próprio alcoolista pensa, poxa, mas eu amo minha esposa, mas eu não estou conseguindo parar de beber. E às vezes ele próprio pensa, será que eu não tenho jeito na vida? Será que eu sou assim? Esse sou eu? E aí vai se confundindo quem ele é, até para ele mesmo, para a família e para ele mesmo, com os comportamentos que ele tem tido, causados inclusive por conta dessa doença que é o alcoolismo. E se a esposa ou o familiar não perceber essa diferença, assim, que realmente não é... Porque igual eu vi que teve uma pessoa que mandou uma mensagem aqui antes e falou assim, eu tenho um irmão que só fica dando trabalho, né? Que entra nesse negócio que você falou de ter como se fosse um preconceito mesmo, que acaba confundindo a personalidade do alcoolismo com o alcoolista, né? Com a pessoa alcoolista. E se o familiar não perceber essa diferença, o que pode acontecer? O que pode acontecer é que o alcoolismo vai ganhando espaço. O alcoolismo ele se alimenta muito de comportamentos do cotidiano. E a coisa que mais ele se alimenta é da falta de informação.
Porque daí, por exemplo, esse irmão só dá trabalho. Então, como é que vai eliminar esse trabalho? Fazendo o quê? Eliminando o irmão? Talvez seja a forma mais fácil e rápida de parar de dar trabalho. Mas isso é um raciocínio, vamos dizer assim, violento. Né? Na medida em que, beleza, dá trabalho, mas o que é que está acontecendo? Que trabalho é esse que essa pessoa está dando? O que é que está acontecendo? Muitas vezes, e é super comum, pouca gente parar para se preocupar com realmente o que é que está acontecendo para estar dando tanto trabalho. As pessoas olham para o trabalho, pensam, poxa, a batata quente, meu Deus. E aí acontece o quê? Ficam assustadas, não sabem o que fazer, e aí o alcoolismo vai ganhando espaço, a relação com a família vai desgastando, porque a família, sem saber o que fazer, muitas vezes se envolve em trabalhos, por exemplo, que não deveria se envolver. Por exemplo, o quê? Por exemplo, meu irmão só dá trabalho, ele vem aqui e pede para eu comprar bebida para ele todo final de semana. Aí eu vou lá e tenho que ficar comprando bebida para ele, pagando conta de bar que ele ficou devendo. Pô, isso não é interessante fazer para alguém que tem um problema de alcoolismo. De certa forma, acaba custeando, acaba alimentando esse problema, né? Ao invés de ajudar. E aí acaba sem perceber. As pessoas fazem isso sem perceber. Fazem isso muito bem intencionadas, né? Mas acaba que por desconhecimento pode acabar alimentando um problema de alcoolismo, e a gente sabe que o alcoolismo ele é um problema muito sério, né? Pode ser até fatal muitas vezes, né? Então, não perceber essa diferença acaba fazendo o alcoolismo ganhar cada vez mais espaço e vai ficando cada vez mais difícil de lidar com a situação. Isso. Entendi. E aí o familiar acaba entrando numa encruzilhada, né? Poxa, mas será que eu jogo fora o meu casamento? Será que eu mantenho esse casamento? Será que eu não... Porque às vezes passou tantos anos patinando, sem entender o que estava acontecendo, que acaba se desgastando à toa e piorando, às vezes cavando um buraco maior do que estava, assim, por desconhecimento mesmo. E aí quando vai muitas vezes buscar uma informação com alguém, o que se tem do senso comum aí é, você é codependente, você tem que se desligar emocionalmente, não tem como ajudar quem não quer ser ajudado, vive e deixe viver. Tudo isso vai minando a cabeça do familiar que já está confuso e vulnerável, e ao invés de estimular um pensamento crítico, acaba estimulando um pensamento vitimista e agressivo, porque nós sabemos que quanto menos suporte social, vamos dizer assim, né? Quanto menos pessoas ajudam alguém, menos chance uma pessoa tem de se dar bem na vida, vamos dizer assim, né? Sim, com certeza. Sozinho a gente não é... Juntos nós somos mais fortes, né? Sozinho tudo fica mais difícil, né? E você lembra de alguma história de alguma aluna sua em que entender isso foi importante? Várias. Vamos ver uma. Que a pessoa às vezes estava meio em dúvida, tipo, vou largar, não aguento mais, faz muito tempo que ele bebe. E daí, de repente, virou essa chave na cabeça dela e ela falou, não, vale a pena, e vou por esse caminho. Você lembra de algum? É bem comum, né? Tem muitos alunos que chegam e falam, Vitor, olha, é minha última tentativa. Eu vou tentar isso porque se isso aí não funcionar, eu vou pedir divórcio porque eu já estou no meu limite. Né? Isso é um problema, chegar nesse nível é uma pena, né? Mas às vezes a gente chega nesse nível para dar um passo a mais e buscar alguma coisa mais profunda, né? Para você conseguir lidar com o problema que está acontecendo. Mas eu tenho uma aluna que inclusive nem mora no Brasil, que ela estava já com as malas mesmo prontas assim para se mudar. Ela estava com planos de se mudar de cidade, porque ela tinha ido morar com esse noivo dela, ia casar com ele. E aí o alcoolismo estava destruindo a relação deles. Né? O alcoolismo estava ganhando muito espaço. E ela tentava conversar com ele, não adiantava. Ela tentava ir atrás de conselhos profissionais lá e ninguém... Diziam que ela era codependente, que ela tinha que aceitar esse jeito dele mesmo, que era isso aí mesmo. Ou ela aceita isso daí e fica com ele assim mesmo, ou ela vai embora. E ela ama muito ele. E ela disse que estava muito chateada com essa ideia, que ela não queria isso. Ela queria tentar tudo o que ela pudesse. E aí, quando ela entrou no curso A, que começou a aprender sobre como lidar com ele, aí mudou muito, né? Porque ela começou a agir de uma forma que não se desgastava e, ao mesmo tempo, ia levando ele a querer parar de beber. Aí ele passou a não beber mais em casa, por exemplo, e aos poucos foi cada vez mais se empenhando mais, né? Ele ainda, hoje em dia, isso faz alguns meses, né? Ainda segue evoluindo bastante, um alcoolismo bem grave, e agora ele vamos dizer assim, ele já faz força para não beber mais. Ele próprio sozinho já buscou tratamento para si. E agora ele consegue demonstrar para ela muito mais amor, muito mais afeto, e ela começou a ver realmente aparecer qualidades dele, até porque ela estava, vamos dizer assim, colaborando de uma forma que combatia o alcoolismo dele, e aí isso permitia que ele mostrasse o melhor lado dele, né? Não o pior lado.
e começasse também ele a lutar contra o alcoolismo, progressivamente. Aí ela começou a enxergar novamente o futuro nessa relação. Porque realmente uma relação ruim não é legal. O que eu estou dizendo aqui, vale a pena fazer quem ama parar de beber? Eu não estou dizendo aqui para manter uma relação ruim. Não é nada disso. A questão é entender o seguinte, que o alcoolismo é uma doença, que se você ama essa pessoa e ela é uma pessoa significativa na sua vida, você entender sobre como lidar com essa doença te dá a oportunidade, muitas vezes, de impedir que um divórcio aconteça, de impedir que uma ruptura familiar muito grave aconteça, ou às vezes até impedir que uma tragédia aconteça, né? Porque muitas vezes é isso que acontece, né? A maior parte das vezes, A maior parte né? das vezes. A pessoa fica vivendo, o familiar, né? Vivendo uma vida muito infeliz, muito difícil, né? A maior parte das vezes. Sabia que tem gente que fica brava quando ouve falar que tem essa possibilidade? Sim, porque mulher não é centro de reabilitação. Eu também acho que não é mesmo. Eu também acho, não é mesmo. Só que é o seguinte, fazer quem ama parar de beber é um problema da pessoa. Você está casada com alguém que bebe demais. Você vai ficar parado? Não é questão de ser centro de reabilitação. Se é uma pessoa que você ama, por exemplo, se fosse com você, eu acho que eu ia provavelmente tentar de tudo, né? Tipo assim, se eu soubesse que existe a possibilidade de eu ajudar de alguma forma, com certeza eu ia, né, tipo, tirar esse pensamento de mulher não é centro de reabilitação do lado e me empenhar em fazer você parar de beber. Porque eu acho assim, a ideia não é carregar o peso que é do outro. A ideia é ajudar a lutar contra uma doença que está acontecendo e que ninguém pediu para ter. Às vezes a pessoa confunde, fala, mas ele é alcoólatra porque quer. Eu duvido, não existe isso. Alguém que é alcoólatra porque quer. Se tivesse ninguém um botão escolhe ser alcoólatra, não, né? Ninguém escolhe uma coisa dessas tão terrível, né? E aí tem gente que me diz outra coisa, fala assim, Vitor, mas sabe o que é? Eu prefiro não ouvir, porque tem uma corrente de pessoas leigas, né, que defendem a ideia de que assim, você não deve tentar mudar o comportamento de outra pessoa. Você não deve se envolver nisso. E aí é melhor você assumir para você que você é impotente perante o alcoolismo de quem você ama. E aí, até recentemente me falaram, Vitor, eu fiquei brava quando eu ouvi você falando que eu posso fazer o meu marido parar de beber. Sabe por quê, Vitor? E aí você fica mostrando histórias de pessoas que conseguiram, você fica falando aí, mostrando caminhos para a pessoa fazer o marido parar de beber. Mas e as pessoas que não conseguem, Vitor? Você deveria parar de falar porque tem gente que por alguma razão não conseguiu, ou vai que essa pessoa não consegue, Vitor. E aí essa pessoa vai ficar triste, chateada porque não conseguiu. E aí é melhor fingir que nada disso existe e assumir a impotência. Eu não concordo com essa ideia, viu? Eu acho assim, ninguém é obrigado e é um caminho que ele precisa ser calculado. Realmente, se essa é uma pessoa importante, existe um caminho que você pode fazer quem você ama parar de beber e isso pode mudar a história da família, né? O legado, muitas vezes, da sua vida e da vida de quem você ama, num caminho que é de autoconhecimento, um caminho de autoaprimoramento, né? Porque o método ACA é um método de autodesenvolvimento, desenvolvimento pessoal, né? Em que eu ensino sobre comunicação, sobre comportamento, sobre como se relacionar, de qualquer tipo de relação, né? E são conhecimentos que sempre são valiosos. Né? Então, não é só ajudar o outro, é se ajudar num problema sério que está acontecendo e que pode causar um impacto positivo na família muito grande. Com certeza. E aí, se dissesse, não vale a pena nem tentar, aí é porque vai frustrar. É que esse é um pensamento que o alcoolista pode ter e que trava, né? Trava a vida também, né? Na verdade, o projeto ACA, ele não é para convencer ninguém a não largar o marido, ele é para dar uma alternativa para as pessoas que não querem largar e que querem que ele pare de beber. Total. Né? Ele não é tipo, agora eu vou ter que largar minha vida para ajudar meu marido. Não. Absoluto. Ele é justamente para dar uma possibilidade a mais para a pessoa conseguir livrar a família do alcoolismo. Isso. Que não é milagre, não é mágica. Não é milagre. É um caminho de estudo, de desenvolvimento e que tem trazido tantas histórias, né? Tantos resultados. Ô Vitor, e qual que é a melhor forma para o familiar resolver essa dúvida? Será que eu largo? Será que eu tento ajudar? Será que eu tento essa última coisa? Eu acho que a melhor forma é parar para pensar num momento, sem raiva. Porque a pior coisa que eu acho que tem é tomar uma atitude dessas impulsiva.
Você acabar um relacionamento, você às vezes até destruir uma família, que não é que não possa fazer isso. O problema que eu acredito é tomar essa decisão de forma impulsiva, sem calcular, sem pensar bem, porque assim, eu acho importante que a pessoa possa pensar se ela acha que aquela pessoa, se ela estivesse bem, ela é interessante? Eu me vejo tendo um futuro com essa pessoa? Eu considero que a relação com ela é valiosa? Se tirasse o alcoolismo da jogada, essa história que eu construí com essa pessoa, essa história que eu quero construir com essa pessoa, faz sentido para mim? Aí eu acredito que parte desse raciocínio, para a pessoa pensar. Porque muitas vezes a pessoa não pensa, ela pensa, meu Deus, vai ficar ruim assim para sempre. E aí não pensa que, ficar com essa pessoa e fazer o que deve ser feito, vamos dizer assim, seguir um caminho para levar essa pessoa a parar de beber, não é você se resignar a viver do jeito que está. É você considerar que se tivesse uma relação em que o álcool não fosse um problema mais, se vale a pena essa relação. E também tem bastante gente até aqui no chat falando assim que, eu já passei por muita coisa, já suportei absurdos, né? Então, eu acho que um bom primeiro passo seria perdoar, né? Até porque muitas vezes nem é a intenção da pessoa causar todo esse mal, tudo isso que acontece por conta do alcoolismo. Né? Eu não sei se perdoar é a palavra, mas eu acho que não... Virar a página. Virar a página, talvez. No seguinte sentido, a pessoa pode fazer mal para você, pode fazer mal um para o outro, num relacionamento pode acontecer isso, e o alcoolismo pode levar a coisas erros muito desagradáveis, né? E até eventualmente erros muito difíceis de realmente passar adiante. Mas eu acho que é o seguinte, na medida em que existe um problema, você pode continuar olhando para o problema ou você pode olhar para a solução. A frustração vai ser a mesma. Aí depende da pessoa, né? Se a pessoa vai usar essa frustração para frear, para virar um freio de mão, ou se ela vai usar essa frustração para virar um combustível. Se ela vai se agarrar nesse veneno ou se ela vai usar isso de antídoto para crescer na vida, para aprender com as experiências. Porque o jeito que a pessoa faz uma coisa, ela faz o resto todo, né? Começou a dar problema, está muito inaceitável a minha vida, mas faz quantos anos você está nessa? Faz muitos anos, Vitor, que eu estou nessa. E aí fala, então, o que você acha de começar a entender uma forma de poder sair dessa? Não, Vitor. Às vezes tem um ganho secundário, entendeu? Um ganho assim de, mas enquanto tem um outro que é terrível, ele é a pior pessoa do mundo, e ele fez todas as coisas ruins para mim, e eu sou a pessoa que aguenta tudo, vai levando nas costas uma autopercepção de valor baseada numa vida ruim. Eu sou valioso, eu sou valiosa porque eu aguento tudo. Não. Você está entrando numa dinâmica tão doentia quanto o outro, né? Se você quer sair dessa, aí você tem que escolher o seu caminho, né? Agora, ou fica como está, e não faz nada, fica só reclamando. Não, é ruim, e é ruim mesmo, e dói mesmo, vai doer mais. Possivelmente vai piorar. Ou, vamos dizer assim, segue a sua vida, né? Não quero mais me envolver nisso, quero separar minha vida. Ou faz algo positivo, algo produtivo, e se desenvolve, entende da doença, entende sobre como lidar, e ainda tem a oportunidade de ter um novo rumo dessa situação, ter um novo futuro para essa família, que vai impactar os filhos, que vai impactar próximas gerações. Até porque o alcoolismo ele vai passando, né? Ele vai passando. Em geração. E vai passando por quê? Como se fosse um bastão. Se ninguém leva esse bastão adiante, ele fica parado. Aí quem que vai carregar esse bastão? Não, vou esperar que a próxima geração resolva isso. Alguém vai ter que resolver. Sim. Né? Talvez muitas gerações adiante. E a pessoa que resolver... É muito sofrimento, né? É muito sofrimento, sem dúvida. E não tem como esse sofrimento simplesmente sumir, né? Sumir. Porque ir embora... Não tem decisão fácil, né? Para alguém que se importa de verdade, não tem decisão fácil, né? Porque a pessoa pode até falar, Vitor, eu não me importo mais. Mas daí vai embora, passa um mês, aí deita a cabeça no travesseiro à noite e começa a lembrar. Porque não existe caminho fácil. Ir embora não é fácil. Tem seu custo. Sim. Ficar também tem seu custo. E aí cada caminho tem um benefício possível. Então você perguntou para mim, uma forma da pessoa pensar se ainda vale a pena. Ela pensa nisso. De qualquer decisão que a pessoa tomar vai ter um custo para ela, para o outro, para os filhos. Isso. E aí a pessoa às vezes pensa no custo de agir. Vitor, mas me custa muito agir. Vitor, mas é muito difícil agir.
É muito difícil, vou ter que aprender sobre isso, Vitor, vou ter que praticar, vou ter que olhar para mim e eventualmente ajustar algum comportamento meu para chegar no meu objetivo. Isso é muito difícil, Vitor, custa muito. Mas não calcula o custo de não fazer isso. Não calcula o caminho que a vida vai levar caso não faça isso. Que é um caminho que tende a ser muito mais sombrio, né? É um desperdício de vida, né? Você vai ficar vivendo uma vida muito ruim. Muito ruim. E o pior é o seguinte, ainda muitas pessoas que estão nos assistindo agora, estão nos escutando agora, não sei se no podcast, ou estão vendo a nossa vídeo aqui, a gravação, ou ao vivo até, talvez muitas dessas pessoas ainda tenham a possibilidade de escolher. Mas como o alcoolismo é grave, essa possibilidade de escolha, ela não tende a durar para sempre, não. Chega um momento que essa possibilidade de escolher se você vai tentar ajudar o marido a parar de beber ou não, ela acaba. Porque aí não tem mais como ajudar em certas situações, né? Por exemplo, a morte. Sim. Aí não tem como escolher mais, né? Então, enquanto há a possibilidade de escolha, eu acredito que vale a pena escolher. Porque a dor maior de todas, eu acredito que é a do arrependimento. De você olhar para trás e pensar, poxa, como eu queria poder voltar e dar um último abraço. Como eu queria poder voltar e olhar nos olhos e ter a confiança de que eu fiz tudo que estava ao meu alcance. Eu acho que isso é a pior dor, né? De você olhar para o trajeto da sua vida e você não olhar e pensar, poxa, eu fiz o meu melhor, independente do resultado que der. Mas eu acho que essa sensação ela é muito importante, pelo menos dentro daquilo que eu acredito para viver bem, né? Tem uma pessoa, até Carolininha, do chat, nosso chat ao vivo, que falou assim, acho que ela é nova, ela deve ter chegado hoje aqui. Então é possível ajudar uma pessoa a parar de beber só com mudanças de comportamentos meus, sem uso de medicamentos? Vitor. Claro. É assim, tem vários casos que isso aconteceu, né? A maior parte das pessoas que para de beber, inclusive, para de beber sem nenhum tipo de intervenção. É que a pessoa vive numa bolha, né? Ela não conhece nada sobre o problema. Está começando a ouvir pela primeira vez. E aí tudo que se ouve, assim, ela vai ouvir o quê? Ver propaganda disso, propaganda daquilo, olha só. Principalmente de remédio milagroso, né? Uma gotinha milagrosa que você vai tomar aqui, vai lá e dá escondido. E assim, é uma vergonha o que se tem hoje de informação sobre alcoolismo divulgada por aí. Olha assim, pega aqui, coloca um negócio escondido para o seu marido tomar, que é um raciocínio imediatista, mágico, ilusório e quase que infantil. Né? Pega uma pessoa numa situação de desespero que está agindo de uma forma... Porque situações desesperadoras exigem medidas planejadas. E a pessoa pensa, mas será que só através da minha mudança eu posso fazer quem eu amo parar de beber? Vou fazer meu marido parar de beber? É que a pessoa ainda não conheceu o poder da própria mudança. Talvez porque nunca aprendeu como usar o próprio relacionamento para causar uma influência. Verdade. Tem gente reclamando aqui no chat que você está falando virado. Tipo, que você não tá falando... É que eu tô na câmera, tá? Mas é porque assim, o nosso tripézinho quebrou. E daí o meu celular não cabe naquele tripézinho. Daí amanhã a gente vai comprar outro pra ficar melhor. Pro Vitor poder botar um bem na cara dele, fica assim, melhor, pro pessoal, né? Do Instagram. É melhor, né? Mas é que eu tô olhando pra várias coisas, tá? Amanhã a gente vai tem outra câmera ali também. Que a gente está transmitindo simultâneo no Instagram, no Facebook e no YouTube. Tá um QG tecnológico aqui que vocês não imaginam. Ô, Vitor, mas voltando um pouco ao assunto, qual que é o principal erro que o familiar comete quando ele começa a aplicar isso? O principal erro, eu acho que é esse que eu falei, né? Então a partir de mim pode acontecer a mudança de quem eu amo. Então eu vou começar a fazer o quê? Eu vou começar na louca. Deixa eu te contar uma história. Tinha uma vez um lenhador mais experiente, e que ele era o lenhador mais veloz daquele condado. E aí chegou um rapaz novo, forte, no auge da idade, que era um lenhador também, e que ele conheceu esse lenhador mais experiente e achou, cara, eu acho que eu sou capaz de cortar árvores mais rápido que esse senhor. E aí eles combinaram de fazer uma aposta, né? Fazer uma competição de quem cortava as árvores mais rápido. Tá? Eu peço licença para essa história, que ela é um pouco anti-ecológica, mas ela não é uma história real, tá? Ela é só uma fábula para explicar um conceito, né? Então ignorem a parte anti-ecológica da história.
para pegar o conceito que tem por trás. Que é o seguinte, então eles combinaram que iam cortar as árvores durante 6 horas. E quem cortasse mais árvores seria o campeão. Então começou cada um num canto, né? Eles estavam longe um do outro e começaram a cortar as árvores, né? Deu tempo. E daí dava para ver as árvores caindo do lado do lenhador mais jovem, caindo. E do lenhador mais idoso não tinha nenhuma árvore caindo. Parecia que ele estava parado, que não estava cortando nenhuma árvore. Passou 1 hora, nada. Passou 2 horas, nada. Passou 3 horas, nada. A partir da 4ª hora, o lenhador mais velho começou a cortar as árvores e cortou muito mais rápido e ganhou do mais jovem. E aí no final eles foram conversar e falaram assim, poxa, você começou a cortar a partir da 4ª hora e você ganhou de mim. E o que aconteceu? Como é que você fez um tal feito desses? Como é que você cometeu tal proeza que para mim parece impossível? Eu fiquei 3 vezes mais tempo do que você, eu sou mais jovem do que você, eu tenho mais força física do que você. Não faz sentido isso ter acontecido. Qual é o segredo? E aí ele diz o seguinte, durante as 4 primeiras horas, eu fiquei afiando o meu machado. Eu não saí na louca cortando as árvores com um machado cego, fazendo força, me desesperando. E eu acho que esse é o erro mais comum de quem vai tentar fazer alguém que ama parar de beber. Olha para a situação ruim acontecendo e começa desesperadamente, fazendo de qualquer jeito, e aí começa a demorar, começa a não ter resultado, começa a ficar afoito, e para de tentar entender o que é necessário para causar essa mudança. E vai apelando para conhecimentos antigos que teve, para crenças que muitas vezes estão erradas, para conselhos precários que houve por aí, de pessoas que não têm qualificação para falar disso, e acaba, por agir de formas erradas, não tem o resultado que quer, e acabam, às vezes, piorando as coisas, piorando a relação, piorando o alcoolismo, indo atrás de soluções milagrosas. Deixa eu comprar essa medicação aqui que eu vi na internet, que diz que é muito bacana, que é um milagre, eu vou colocar na comida lá, vai parar de beber. Isso não existe. Não existe uma coisa assim. Fora os vários motivos do porquê isso é errado, né, do ponto de vista de dignidade humana, né, de direitos humanos, né? Então esse seria o jeito errado. Começar a ir afoito. Eu sei que quanto mais o problema é difícil, mais estressante, mais tem que controlar esse impulso de agir afoito, de agir de uma forma impulsiva e sem técnica, sem jeito certo para fazer isso, né? E então qual que é o jeito certo? Mas antes de você falar o jeito certo, como que o familiar vai fazer para controlar? Igual você falou assim, tem que tentar controlar esse impulso de agir no calor do momento. Eu acho que é o seguinte, ele tem que reservar um período do tempo dele para aprender isso, para estudar isso de verdade. Tá. Porque daí, conforme isso é afiar o machado. Por exemplo, assistir lives. Por exemplo, ler sobre isso. Procurar fontes confiáveis. Procurar alguém de referência para ouvir, né? Tentar entender melhor sobre o problema do alcoolismo. Tentar entender melhor, né? Muitas vezes, o curso ACA é feito para isso também, né? É um bom caminho para quem quer aprender sobre fazer quem ama parar de beber sem deixar de cuidar de si. Então, procurar um caminho que possa desenvolver essas habilidades necessárias, né? Não subestimar isso, a necessidade de entender isso. Porque, às vezes a pessoa negligencia tanto o poder da própria relação que ela também negligencia o poder que ela pode ter caso ela se prepare da forma adequada, caso ela tenha o conhecimento adequado. Tá, e você falou do curso ACA, né? Então, dá pra dizer que, tipo, tudo isso é como se fosse completo. Tudo isso ela vai aprender, tipo, desde onde que ela tá, como lidar, quais são essas habilidades? No curso ACA, a pessoa aprende tudo. No curso ACA, eu ensino para a pessoa sobre o alcoolismo, como é que ele afeta o cérebro, como modificar o jeito que o alcoolismo afeta o cérebro através do relacionamento. Eu ensino técnicas de mudança comportamental, né, validadas cientificamente, técnicas de comunicação para como desarmar a resistência do alcoolista, né, e como fazer com que o alcoolista evolua nos estágios da mudança. Então, o familiar ele passa a ser como se fosse uma arte marcial, uma habilidade que ele vai desenvolvendo sobre como lidar com o alcoolista para fazer ele querer parar de beber, gerar comprometimento nele, sem se desgastar desnecessariamente nessa jornada. Ele passa a ter uma habilidade que antes não tinha. Ou ele pode passar muitos anos também estudando sobre isso, né?
Por exemplo, assim, esse negócio que você falou do diálogo, né? Tipo assim, o que falar em cada situação, como falar, a melhor forma de falar para não dar resistência, tipo isso. Isso. A melhor forma de colocar as informações, né? Ou então, assim, chamar para tratamento, que às vezes o alcoolista não aceita, né? De jeito nenhum. Ele fala, não tenho problema, não sou alcoólatra, não sei o quê, não vou. Nem todos precisam, mas é recomendável, né? Um tratamento. Inclusive no curso ACA tem um módulo inteiro ensinando isso. Sobre como convidar para tratamento, né? Eu acho que para alguém que quer fazer, alguém que ama parar de beber, eu diria que é indispensável, né? É um caminho muito mais rápido, vamos dizer assim, né? Para poder aprender tudo isso. E então qual que é o jeito certo? Como que eu vou gerar comprometimento no... Vamos dizer assim, beleza, resolvi que vale a pena. Vale a pena, eu escutei suas lives, eu acho que realmente meu marido, eu amo ele, eu quero ficar com ele, vale a pena. Qual que é o jeito certo? Como que eu faço para gerar comprometimento nele de parar de beber? Cara, eu diria o seguinte, entra no curso ACA assim que tiver oportunidade. Que é o jeito mais fácil, que tem o passo a passo. É o jeito mais fácil de fazer isso, é o jeito assim mais completo que existe no planeta hoje para entender como fazer isso. Eu não tenho dúvida nenhuma que o curso ACA é a forma mais confiável e completa de entender tudo que ela precisa do começo ao fim da jornada para fazer quem ama parar de beber. Então, quando tiver oportunidade, eu diria que essa é a primeira coisa que eu tinha que fazer, assim, é a coisa mais importante. Agora é o seguinte, nessa jornada, as coisas que são importantes que a pessoa entenda, né? É que ela tem que entender que fazer o marido parar de beber não é se deixar de lado, é o oposto disso. É se reconectar consigo mesmo, é se reconectar com os próprios sonhos que muitas vezes foram esquecidos, é se reconectar com os próprios desejos, com a própria vida que tem dentro de si. E a partir dessa reconexão e dessa luta pelo aquilo que quer, um desses objetivos é fazer quem ama parar de beber, que vai nascendo a chama da mudança. Porque daí ela começa a se comprometer com a própria vida. Porque muitas vezes a pessoa fala, Vitor, mas eu vou me comprometer com o meu marido, ele não se compromete comigo. O comprometimento inicial, ele não é com o marido, ele não é com mais ninguém, ele é consigo mesmo. É por si mesmo. Então assim, Vitor, o que eu vou fazer? Então você começa se comprometendo com você. É com você essa jornada. A pessoa que mais vai se beneficiar disso tudo é você. Com certeza. É você e geralmente os filhos também, né? A família. Como claro, um todo. Acaba porque luz ilumina o ambiente todo, né? Ilumina o ambiente todo. E aí você ter a vontade de fazer diferente e com a ferramenta certa na mão, você tende a chegar no seu resultado, né? Com persistência, com dedicação. E é um caminho que também vai elevando a autoestima do familiar, né? Que às vezes está meio baixa, às vezes está meio chateado, está meio cansado. Com certeza, porque isso é uma troca de perspectiva, né? Total. Da pessoa. Ela não via perspectiva nenhuma no futuro, entendeu? Ela pensava, meu Deus, eu vou viver nesse inferno para sempre. E agora ela pode ver com outros olhos, que não precisa ser assim. Não precisa ser assim, definitivamente. E para finalizar, então, Vitor, depois a gente pode responder algumas perguntas do chat. Mas antes, qual que seria uma dica aplicável para o pessoal que está aqui ao vivo agora, para já sair aplicando hoje? Olha, eu quero fazer meu marido, meu familiar parar de beber. Qual que é o meu primeiro passo para quem chegou agora, para quem é novato? Primeiro passo. São tantos primeiros passos. É que depende da situação que ela tá. Depende da situação que Mas ela tá. vamos dizer assim, que o marido dela tá bebendo agora. Ou então vai chegar em casa daqui a pouco, totalmente embriagado, falando besteira, agressivo às vezes. Primeiro passo. Sabe, assim. eu não gosto muitas vezes de responder isso assim, sabe por quê? Porque as pessoas que estão chegando agora, elas tendem a entender errado. Como assim? Demora um pouco para cair a ficha de quem está chegando agora. A pessoa às vezes entende errado. Por exemplo, se eu falo algo do tipo... se eu dou uma dica, por exemplo. Às vezes a pessoa acha que é uma ordem, uma lei que se aplica a qualquer cenário e ela aplica isso sem sensibilidade. Porque ela não entende muita coisa. Sim. Se você não entende muito, Acabou de você vai... chegar, né? Se fala para uma criança, fala assim, para fazer um omelete, você tem que pegar o ovo, quebrar e colocar na frigideira. Ele vai, quebra o ovo e coloca na frigideira com casca e tudo.
Entendeu? Daí fala, meu Deus, esse ovo ficou horroroso. Poxa, é que eu não mencionei que não tinha casca, não era para colocar a casca. Então, eu diria o seguinte, ó, está chegando agora, a primeira coisa que eu te diria, ó, calma, calcula se você quer isso para você, deita a cabeça no travesseiro, pensa um pouco na sua vida, pensa um pouco em você, naquilo que é importante para você, e primeiro decide se é isso que você quer, como um caminho para você. Como um caminho que, independente você tem uma boa chance de ter resultado com a pessoa que você ama, a melhor coisa que eu conheço, né? Agora é o seguinte, pensa nisso como uma jornada para si próprio, porque é o que eu mais vejo dar resultado entre os alunos, é isso. Os alunos que entendem como uma jornada para si próprios e que se comprometem com essa jornada são os que mais têm resultado. Que entendem que, isso aqui é uma coisa para mim, eu quero fazer que eu amo parar de beber, eu tenho interesse em ter essas habilidades. Então, beleza, deixa eu começar a aprender. E eu vou abrindo minha mente para aprender, para entender. Entendendo que agora eu sou faixa branca. Agora eu não entendo direito o que acontece. Agora eu estou cheio de dúvidas. Só que o faixa preta é o faixa branca que não desistiu. Com certeza. Entendeu? Porque só largar essa situação... Beleza, você pode até largar essa situação, trocar de marido. Mas se você continuar sendo o mesmo, as chances são de que problemas semelhantes comecem a te seguir. Né? E quem tem filhos nem se fala, né? Porque os filhos eles aprendem muito mais com o que eles enxergam do que com o que falam para eles, né?